sobre batalha espiritual oculta, escondida, e que às vezes a gente não vê. Eu acho que todos nós temos alguns lugares em nossa casa que aquilo que você não usa sempre, você vai encostando, vai guardando. É o quartinho do despejo, né? Todos nós temos isso. Alguns não é um quartinho, mas é uma mala ou alguma coisa assim, né? Outros é um quarto mesmo, outro é o fundo do quintal. E vai guardando aquelas coisas, aquelas tranqueiras, aqueles negócios. Passa um ano você não usa, passa 2 anos você não usa, aquilo já não é tão importante. Você nem lembra mais daquilo. De tempo em tempo, graças a Deus pela Ana Paula, que vai lá em casa, nesse quartinho da tranqueira, e sai quase que um caminhão de coisas jogando fora. É muita coisa que sai, né? Qual lição que a gente aprende aí? Existem cantos na nossa casa, cantos nas nossas vidas, que se a gente não tomar cuidado, não observar, não colocar a luz de Deus, pode acumular coisas inúteis, coisas que podem atrair o inimigo, se a gente não tomar cuidado. Porque um lugar sujo atrai ratos, atrai barata, atrai o que mais? Traça, que mais? Lá em casa tinha traça para caminhão, né? Que mais? Atrai também, como é que é? Não, poeira nem se fala. Lacraia, mofo, escorpião, atrai pragas, não é? Atrai pragas. Assim também, irmãos, na nossa vida, na nossa casa, se a gente não está iluminando sempre a nossa vida, nossa casa, as pessoas que moram ali, os cantos da nossa casa, para perceber se está juntando alguma coisinha nesse canto, e a gente limpar, a gente tirar, a gente corre um risco desse lugar se tornar trevas e atrair o inimigo das nossas almas, infelizmente. E a pessoa não percebe, não é? Tem muitas pessoas que não acreditam mais, depois que se converteu, que crente passa luta espiritual, que crente enfrenta batalha espiritual. Tem muita gente que não acredita mais. Tem outras que acreditam, mas já não são mais vigilantes, alertas, com relação a essa luta, a essa batalha. Relaxaram. Pegaram as armas e colocaram no canto, não é? Ou seja, tiraram a roupa de batalha, a armadura, e colocaram no canto e relaxaram. Mas é importante a gente entender, irmãos, que nós temos um inimigo, temos um adversário. Ele se opõe contra mim, contra você que está em casa. Ele luta para a gente não alcançar o alvo. Ele luta para que a gente não continue com a nossa vida santa, com a nossa vida perseverante, como foi dito aqui. Ele se opõe, né? Ele é aquele zagueirão que fica lá e não deixa que você faça o gol. Ele te derruba, ele quer quebrar sua canela, ele usa falta, não está nem aí para isso, né? Que ele não tem regras, porque ele é o adversário, ele é o inimigo das nossas almas. Amém? E nós temos que lembrar, irmãos, que isso é uma verdade, é uma realidade. E alguns sinais são dados. Por exemplo, pesadelos. Crentes começam a ter sonhos horríveis, pesadelos. Não consegue dormir à noite, é crente, mas não consegue ter aquele sono de paz. Está andando de dia ou de noite, de repente no canto do olho passa um vulto. Eu já contei isso comigo. Passa um vulto, alguma coisa. Você fala, não é nada não, é só uma ilusão. Não é nada não. Começa a acontecer opressão dentro de casa. Você tem mais paz lá fora do que dentro de casa.
Ou se é um carro, tem mais espaço fora do carro do que dentro do carro. Se é um trabalho, tem mais espaço fora do trabalho do que no trabalho. Ou seja, o inimigo começa a entrar. Ele começa a cercar. Só que o inimigo, irmãos, ele não vem assim batendo latas, dizendo: oi, eu cheguei, acordem, eu vim destruir vocês. Não, o inimigo não faz isso. O inimigo, ele anda nas sombras. Se você for ler o Salmo 91, você vai ver que ele anda sorrateiro, ele anda nas sombras, escondido. Ele não quer ser detectado, ele não quer que a luz seja lançada sobre ele. Teve uma vez que eu e Arlete fomos chamados para orar numa casa de uma irmã. A filha não conseguia dormir à noite, já havia muito tempo assim, e ela tinha pesadelos, ela ouvia coisas, ela via coisas, e nós fomos, e a sala, imagina a sala aqui, eu e a Arlete assentado aqui, né, no sofá, a irmã aqui, um corredorzinho, a cozinha, e no final do corredor, 2 quartos, a mãe dormia no quarto esquerdo, e a filha no quarto direito, e nós fomos nos quartos, oramos, ungimos, e aí quando voltamos para a sala que estávamos conversando, eu vi quando um demônio saiu do quarto da menina, assim, já viu quando sai assim, não querendo que ninguém veja, atravessou o corredor e entrou no quarto da mãe. Só que quando Deus me mostrou isso, e mostrou para a Arlete também, nós demos um pulo e avançamos o corredor, gritando com ele para sair. A janela tremeu e ele saiu por uma janela e nunca mais aquela menina teve pesadelo, ela dormiu em paz. Estão entendendo, irmãos? É crente, mas são batalhas espirituais, né? Eu até postei no Instagram, não sei quem me segue lá, uma foto de uns avós americanos que os netos não conseguiam dormir, eles instalaram a câmera, e essa câmera, não sei como, pegou um demônio entre os 2 berços, de madrugada, né? Ele assim, todo encurvado, né? De madrugada, perturbando as crianças. Então, isso é uma realidade, irmãos, nós temos que lançar luz na nossa vida, lançar luz na nossa família, lançar luz em nossa casa. Quantas vezes eu estou no meu carro, e de repente eu começo a reclamar, e falar: que lata velha, que coisa, que barulho, ai, eu não aguento mais. Depois que eu faço uma oração, parece que aquilo ali é um BMW. O defeito some, as coisas somem, e eu me sinto tranquilo dentro do carro. Ou seja, a oração lançou luz naquele lugar, não é? Na casa, lançou luz sobre a família. Então nós precisamos entender que estamos em batalha, amém, gente? Nós não podemos de maneira nenhuma cruzar os braços, entender que agora que somos de Jesus Cristo, nós não temos oposição, que agora que somos salvos, nós não temos luta, que agora que fomos batizados e temos o Espírito Santo, nós não temos batalha espiritual. Não, irmão, isso é um engano, isso é que o diabo quer que a gente creia, porque existe a batalha, agora é que a batalha existe mesmo, porque antes éramos dele, agora somos do Senhor, e por ser do Senhor, eles batalham contra nós, todos os dias, todo instante, usando diversas situações, não é? Para oprimir. De repente você está com um bom humor, você cai o humor, você fica triste, abatido, você não sabe qual é o motivo, você sente uma opressão, um peso, parece que alguma coisa está te acompanhando. Uma brecha foi dada, alguma coisa aconteceu, alguma sujeira foi acumulando na vida desse cristão, na sua casa, na sua família, e ele não percebeu, e por não perceber, esses demônios entraram sorrateiramente, e eles ficam ali. Alguém pode dizer assim: mas eles não podem entrar nesses lugares. Irmãos, Satanás está na presença de Jesus, 40 dias e 40 noites, antes de Jesus ir para a cruz, ele estava conversando com seus discípulos, e ele olhou,
e Jesus viu que Satanás estava vindo. Jesus falou: vamos sair daqui, porque eis que o príncipe desse mundo se aproxima, e ele não tem nada em mim. Ele está presente aqui, ele entra aqui, ele entra em nossa casa, ele entra nas coisas que temos. Uma coisa é entrar, outra coisa é habitar. Uma coisa é entrar, outra coisa é tocar. São coisas diferentes, não é? Entra procurando brecha, procurando legalidade, procurando sujeira, procurando pecados não confessados, procurando hábitos pecaminosos, palavras liberadas, né, de maldição. Eles entram procurando isso, e se encontram isso, eles vão ficando ali. E para ficar ali, naquele montinho de sujeira, e depois começar a atacar, é rápido, não demora. A gente entende por que muitos cristãos não conseguem romper, porque desconhece a batalha espiritual. Não consegue orar, não consegue ter vida com Deus, porque desconhece a batalha espiritual. Então existe batalha espiritual, e isso é realidade. Eu quero, antes da gente orar, né, mostrar para os irmãos aqui que somos ensinados sobre pelo menos 4 possíveis coisas que nós devemos ter cuidado com relação ao inimigo das nossas almas. 4 possíveis coisas que devemos ter cuidado com relação ao inimigo das nossas almas. A primeira é que somos ensinados que ele anda ao nosso derredor. Amém? Não esqueça, somos ensinados que Satanás anda ao nosso derredor. Ah, mas Satanás é um só, ele é onipresente? Não, mas tem muitos anjos caídos, muitos demônios que operam a serviço dele. E ele anda ao nosso derredor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, o vosso adversário, anda ao redor como leão, rugindo, procurando quem possa devorar. Ou seja, ele anda ao nosso derredor, procurando uma maneira de nos devorar, de nos tragar, de nos destruir. Irmãos, isso é realidade. Pedro está escrevendo para a igreja. Ele não está escrevendo para ateus, para pessoas mundanas. Ele está escrevendo para os irmãos, dizendo: tome cuidado, sejam sóbrios, sejam vigilantes, ou seja, anda com a candeia acesa, ilumine seu interior. Quais palavras que você tem falado, quais pensamentos têm aflorado em sua mente, quais coisas que você tem feito com suas mãos, onde os seus pés estão te conduzindo. Observe a sua casa, o que você tem deixado entrar, o que está acumulando na sua casa que não é do Senhor. Observe, fique vigilante, fique atento, fique sóbrio, porque o diabo está rodando, procurando uma brecha, uma maneira para entrar. E como que se vence o diabo nessa situação? No mesmo livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nós lemos o versículo 8, né? Versículo 9, diz assim: resistam-lhe firme na fé. Amém? Diga assim: o Senhor me ordena a resistir ao diabo. Amém, gente? Resista ao diabo. Resista ao diabo. Ele vem com cara de leão, mas Jesus já o venceu. O leão é Jesus Cristo. Amém? Ele não é mais leão, é como leão. Ele já não é mais leão. Então não tenha medo, mas também não brinque. Resista ao diabo. E como que você resista? Que diz, né? Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos ou enfrentam as mesmas lutas. Isso não é privilégio nosso. Todos os cristãos do mundo inteiro passam por isso. Então, quando você sentir que é Ele,
quando você sentir que é o diabo que está chegando, quando o Senhor te revelar que as trevas estão te rodeando, que estão perto de você, resista pela fé. Amém? Resista pela fé. Use o escudo da fé para apagardes todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6. Não é? Use a palavra, use a fé. Fala que você está firme no Senhor. Já viu aqueles momentos em que ele começa a atacar na mente e falando assim: você tem orado e cadê a resposta da oração? Você tem feito isso, por que não está acontecendo isso? Você tem que levantar a bandeira da fé. Amém? Levantar e falar assim: olha, eu vivo pela fé. Deus disse: o meu justo viverá pela fé. Meu Deus cuida de mim. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Ele prometeu nunca me deixar, nunca me desamparar. Os anjos do Senhor acampam ao meu redor, porque eu temo a Deus. Resiste pela fé, amém? Então, entendam que as Escrituras ensinam isso. Ele vive ao nosso derredor, mas você deve entender, ser sóbrio, ser vigilante, e quando você perceber que ele está ali, resista a ele pela fé, amém? Fé usando o que? A palavra de Deus. Segundo, somos ensinados a não ignorar as intenções do diabo contra nós, para que ele não alcance vantagens. É mais ou menos assim, uma corrida eu estava assistindo as Olimpíadas, não é corrida, é nado de 400 metros, né? Cada um tem uma estratégia, nos 50 primeiros metros vai mais devagar, acompanhando o outro, e monitorando o mais forte. No 100 metros aumenta um pouquinho, no 150 metros aí vai, não é? Então, o Senhor está nos ensinando o que aqui, irmãos? Para que o inimigo quer alcançar vantagem sobre nós. Então temos que entender que ele trabalha, né? Ele tem uma intenção de alcançar vantagens sobre a nossa vida. Onde está isso? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Amém, gente? Abriram aí? Paulo diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagens sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo está dizendo: nós não ignoramos as intenções do diabo, e por não ignorar, nós fizemos isso, porque se não tivéssemos feito isso, ele alcançaria vantagem sobre nós. O que Paulo fez, não é? E que ensinou os irmãos da igreja a fazer para que Satanás, as intenções que Satanás tinha de alcançar vantagem na igreja, não acontecesse. O que? Se você for ler, nós não vamos ler, não, mas eu vou citar aqui, capítulo 3 de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo fala assim: eu fiquei sabendo que entre vós há um homem que fez imoralidade sexual com sua mãe, e eu fiquei sabendo que vocês não fizeram nada. A igreja toda ficou sabendo, mas não fez nada, não repreendeu, não tomou uma posição contra ele. Escuta, está lá em 1 Coríntios capítulo 3, mas eu mesmo, distante em corpo, mas presente em espírito, junto com vocês, eu tomo uma posição. Eu entrego o corpo desse homem para Satanás destruir, para que no dia de Cristo o espírito dele seja salvo. O que Paulo está dizendo? Como vocês não disciplinaram essa pessoa, distante, eu tenho autoridade, e junto com vocês, líderes, eu estou disciplinando. Como assim? Entregando o corpo dele para ficar cheio de mágoa, de ira, enfermidades, para Satanás operar sobre o corpo dele. Escuta, aquele cara era crente,
Ele era líder. Ele era batizado nas águas. Ele tinha o Espírito Santo, porque se você for ler 1 Coríntios, no primeiro capítulo, você vai ver que não faltava para os coríntios nenhum dom. Todos os dons espirituais eles tinham. Ele não era qualquer pessoa. Mas, no entanto, o corpo dele foi entregue para Satanás destruir, consumir esse corpo de diversas formas. No capítulo 2 que nós lemos aqui de 2 Coríntios, Paulo começa a tratar o assunto sobre esse homem, sobre esse irmão. E ele diz, né? Ele diz que ele perdoou e que a igreja deveria perdoá-lo também, porque ele já estava sofrendo muito e era perigoso ele ser consumido por muita tristeza. E que Paulo já havia liberado perdão e que a igreja deveria liberar perdão. É nesse contexto que Paulo diz: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que, aliás, versículo 10, irmão, desculpa, o 9, nós lemos o 9, agora vamos ao 10. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, ele já perdoou. Se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. O que Paulo está dizendo? Eu estou liberando perdão, vocês devem liberar perdão, para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Porque nós não ignoramos as suas intenções. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Cristão que guarda mágoa, cristão que vive de mal com outras pessoas, seja da igreja ou fora da igreja, ou na família dele, cristãos que vivem em inimizade, ele não perdoa, que não tem facilidade em perdoar, esse cristão pode ser alcançado pelas intenções de Satanás, e Satanás ganhar vantagem sobre ele. Por isso que tem que ter perdão. Perdão liberta aquele que foi perdoado, mas liberta mais a gente que perdoa. Amém? Tem que ter perdão. Tem que orar por aqueles que nos fazem mal. Temos que abençoar, temos que liberar no mundo espiritual perdão, para que Satanás não alcance. Olha Paulo dizendo: ei, a obra já foi feita, a disciplina já aconteceu. Mas agora perdoa, porque eu também já perdoei na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagem, porque nós conhecemos as suas intenções. Amém? Então você quer que Satanás não alcance vantagem sobre a sua vida? Então não amontou aquele cantinho de mágoa, aquele cantinho sem perdão, aquele cantinho cheio de vingança, de ódio, por causa de alguém que te feriu, que te fez alguma coisa má. Não faça isso. Limpe esse lugar. Traga a luz de Deus para esse lugar. Ilumine esse lugar. E faça isso com perdão, na presença de Cristo, como Paulo fez. Amém? E aí o que vai acontecer? Se Satanás está alcançando vantagem, e a vantagem aqui, e a intenção aqui, desde o capítulo 3 de 1 Coríntios, era a destruição do corpo. Com doenças, com enfermidades, com uma série de coisas. E Paulo estava cancelando isso. E pedindo à igreja para cancelar isso também. Amém, irmãos? Amém? Tem muitos cristãos doentes, Satanás tocou em seus corpos, porque eles não conseguem perdoar. Tem que perdoar. E eu tenho um segredo para você, que não é tão segredo assim. Perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Você não precisa sentir para perdoar. Você toma uma decisão de obedecer a Deus. Senhor, o Senhor diz, o Senhor ensinou que o Senhor perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo o pecado ou os pecados daqueles que me ofenderam ou me ofendem. Então eu perdoo o pecado dessa pessoa. Estou triste, me machucou, me lesou, me deu prejuízo, mas eu perdoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu libero agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás não vai alcançar vantagem nem sobre você e nem sobre a pessoa. Amém, gente? Amém? Então, esse é o segundo ensino. O terceiro ensino que aprendemos aqui
né, somos ensinados que não devemos dar lugar ao diabo. O crente pode dar lugar ao diabo. Tem crentes que assistem filmes de terror. Tem crentes que falam palavrões. Tem crentes que vê sites pornográficos. Tem crentes que acham que beber não tem problema nenhum. Tem crentes que namoram de maneira imoral. Tem crentes que não respeitam a mulher do próximo ou o marido do próximo. Tem crentes que compram e não pagam. Tem crentes infiéis. Tudo isso, irmãos, é dar lugar ao diabo. Amém? Então o Senhor está dizendo, não deis lugar ao diabo. Onde está isso? Efésios capítulo 4, versículo 27. Efésios 4, 27. Diz assim: e não deem lugar ao diabo. Como que a gente dá lugar ao diabo? Eu falei aqui de uma série de coisas, mas principalmente por causa de uma raiz. E essa raiz está no versículo acima, que é o versículo 26, que diz assim: quando vocês ficarem irados. O que Deus está dizendo? A gente vai ficar irado. Todos nós um dia vai ficar irado. Ninguém consegue morrer com 100 anos sem nunca ter ficado irado um dia. Isso é impossível. Só Jesus, né? Aliás, desculpa, até Jesus ficou irado e derrubou lá os negócios do templo. Amém? Então o Senhor está dizendo aqui: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Amém? Diga comigo: Deus me deu um dia para resolver todas as minhas pendências de ira. Ele só deu um dia. No outro dia, se você for dormir, se eu for dormir irado, com raiva, magoado, porque na ira a gente libera palavras que não é de Deus, que não são de Deus. Se nós formos dormir assim, no outro dia, Satanás entra, ele potencializa aquele sentimento e aquela separação. Uma coisa desse tamanho se torna um coisão desse tamanho. Uma coisa que você poderia resolver facilmente, fica difícil. Vem a vergonha, vem o medo, vem a ira, vem a mágoa, vem a acusação, vem a falsa dignidade. Não, não sou eu não, é ele que merece. É ele que ferrou, ele que tem que pedir perdão, ele que tem que aproximar. Não, o Senhor está dizendo que nós podemos dar lugar ao diabo quando dormimos sem resolver as pendências da ira. Temos que resolver, temos que virar. Isso acontece muito com esposo e esposa, isso acontece muito na relação de família. Temos que chegar e falar assim: me perdoa, vamos resolver isso aqui. Eu errei, mas não vai para a cama, não põe sua cabeça num travesseiro antes de você resolver aquilo. Porque se não resolver, no outro dia, o diabo entra, você deu lugar ao diabo. Não dá tempo de olhar aqui, mas em Samuel, né, a Bíblia diz que Saul, quando viu que Davi vinha da guerra com muita vitória, ele ficou com ciúme de Saul, e irado, ele proferiu, contra Davi, irado, ele proferiu palavras contra Davi, e quando ele fez isso, ele tinha que resolver aquilo naquele dia, mas ele não resolveu, ele foi dormir. No outro dia ele estava endemoniado. No outro dia ele estava perseguindo Davi. No outro dia ele começou uma campanha para matar Davi, porque ele deu lugar ao diabo. Todos nós vamos irar um dia, ou várias vezes no dia. Amém? Mas temos que consertar antes de dormir, em nome do Senhor Jesus. E por último, né, quarto aqui, somos ensinados pela Bíblia a não amar a maldição.
somos ensinados a não amar a maldição. Como que um crente pode amar a maldição? Pode, gente. Pode. E somos ensinados a não amar. Onde está isso? Salmo capítulo 109, versículos 17, 18 e 19. Salmo 109, versículos 17, 18 e 19. Olha aqui, versículo 17. Ele gostava de amaldiçoar, que venha sobre ele a maldição. Ou seja, quem gosta de sempre amaldiçoar, sobre ele vem a maldição. E continua dizendo, não tinha prazer em abençoar, não tem alegria em abençoar, afaste-se dele a bênção. E continua, ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela e seu corpo, essa maldição como a roupa, como água, e os seus ossos como óleo, envolva-o como um manto, e aperte-o sempre como um cinto. O que está dizendo aqui? O crente que vive falando mal, que vive amaldiçoando, que para abençoar alguém é uma luta, tem que medir água com farinha, e quando vai abençoar não tem prazer naquilo que faz, ele é amaldiçoado. A bênção também não vem sobre ele, porque esse hábito de amaldiçoar sempre, e quando eu falo amaldiçoar sempre, não é o outro também, pode ser outras coisas, amaldiçoa o dia, amaldiçoa o salário, amaldiçoa a família, amaldiçoa o carro, o trabalho, amaldiçoa as coisas, Brasil, fala mal, lança a palavra de maldição. O Senhor diz que quem tem esse hábito, quem faz isso, vem sobre ele a maldição. Aquele que não tem prazer de abençoar, é um sacrifício para ser um abençoador de alguém. E nem sempre abençoar é dar dinheiro, irmãos. Abençoar é liberar a palavra de bênção. É dizer, Pedro, você é uma bênção. Você é meu amigo há tantos anos. Eu amo você, eu te abençoo em nome de Jesus. É liberar palavras, não é? Tem uma pessoa que está difícil de congregar aqui porque mudou para longe, mas toda vez em que ela me via, e toda vez em que ela tem como mandar uma mensagem de WhatsApp para mim, dizer assim, pastor, eu admiro o Senhor, admiro a sua perseverança, admiro a sua paciência, admiro que o Senhor não desiste, eu te abençoo, continua assim. Irmãos, você não sabe como eu sou abençoado com essas palavras, porque ela me abençoa, não é dinheiro, são palavras de bênção, liberadas sobre a minha vida. Eu sou o instrumento de Deus, que pastoreei, que cuidei dela quando era adolescente, junto com a Ana Paula, já sabe quem é, né? E que fiz o casamento, abençoei, prosperou, tudo que tem hoje veio dessa nascente, mas sempre ela não esquece, quando me encontra ou quando manda uma mensagem, pastor, você é uma bênção, pastor, eu admiro a sua perseverança, nessa pandemia, meu Deus, foi o que eu mais ouvi dela, mandando mensagem, pastor, tantos desistiram, o senhor continuou, eu admiro, pastor, e me abençoa, irmãos, eu fico cheio, porque ela me abençoou, e como ela me abençoa, Deus também abençoa ela, né? Aquele que abençoa recebe a bênção. Vocês viram quantas vezes a gente tem a oportunidade, como o pastor Dimas leu aqui, e a gente não usa essa oportunidade? Porque a gente está condicionado a amaldiçoar e reclamar. Eu não gostei da Neuzinha, a Neuzinha não me olhou, o pastor fez aquilo, eu não gostei. Troca, irmãos, a maldição em bênção. Começa a abençoar, amém? Começa a abençoar. Abençoa sua esposa, elogia, fala que ela é linda. Abençoe seu esposo, abençoe seus filhos. Fala que ama, abraça, beija.
abençoe seu trabalho, abençoe seu dinheiro, não importa o valor, mesmo que seja o salário mínimo, abençoa, abençoe a tua igreja, abençoe seus pastores. Tem um irmão aqui, que já é outro tipo de bênção, de vez em quando chega, pastor, toma aqui, ó, vai fazer um lanche. Aí eu pego, e o dinheiro dá mais do que um lanche. Dá para fazer uma feira, como diz lá na terra do Dimas, né? Dá para fazer uma feira. Bênção. Amém? Bênção. Libera a bênção para aqueles que te ensinam. Libera a bênção para aqueles que estão perto de você. Porque se você libera, você é abençoado e ele também, ou eles também são abençoados. Não ame a maldição, mas ame a bênção. Vamos trocar a nossa mente, virar a chave de brasileiro, né? Que está acostumado a falar mal, e colocar a chave de cristão, filho e filha de Deus, e começar a abençoar. Amém? Abençoar. E concluindo essa palavra aqui, essa palavra maldição, no hebraico é uma palavra ará, A-R-A-R, ará. Olha o significado dessa palavra. Diz assim, ará, o que significa ará? Quando a gente amaldiçoa alguém, ará significa prender através de encantamentos. É o que os espíritas sabem fazer. Eles prendem as pessoas através de encantamento. E funciona. Na vida do crente que não tem vida com Deus, funciona. Prender com encantamento, cercar de obstáculos. Cerca de obstáculos, maldição significa isso. E também deixar a pessoa sem forças para prosseguir. Lançar encantamentos, enfraquecer a pessoa para não prosseguir e cercar as pessoas com obstáculo. Isso é o significado de maldição. E isso está na Bíblia. O conceito de maldição não vem do ocultismo, vem da Bíblia. O primeiro que amaldiçoou foi Deus. Ele disse, maldita é a terra, por causa de você, Adão. A partir de hoje, ela dará brolhos e espinhos. Maldita é a mulher, que a partir de hoje vai ganhar filhos com dores. Não ganhava filhos com dores. Maldito é você, Adão, que terá de comer todos os dias do suor da sua vida. Maldição não vem do ocultismo. Maldição é a ausência da bênção por pessoas que quebraram a lei de Deus, que quebraram o mandamento de Deus, que deixaram de obedecê-lo, deixaram de fazer a sua vontade. A maldição vem assim. Então, se tem inimigos contra a minha vida, como tem contra a sua, e a gente não está muito firme com Deus, e ele começa a lançar encantamento, amaldiçoar, e a gente também está desobediente a Deus, é claro que isso pode pegar. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? Simples, né? Concluindo aqui, o que nós devemos fazer? Ô Jesus, quem está entendendo aí? Aleluia. Não podemos quebrar maldição sem lidar com os problemas, com as desordens espirituais, com os pecados, com a iniquidade à nossa volta e à nossa vida. Nós não podemos quebrar, né? Por mais espiritual que você pareça, essas maldições não podem ser quebradas se não mudar esse jeito de coisa, esse lugar que trouxe esses demônios para estarem ali. A principal chave para lidar com a maldição é o arrependimento, é pedir perdão, é consertar, é o caminho de santidade, é você limpar a casa. Por exemplo, lá no quartinho de despejo nosso, tinha acho que mais de 1000 traças, eu estou exagerando, mas tinha umas 100 traças. Depois que você limpa, afasta as coisas da parede, elas somem. Porque eu limpei, ele limpou. Limpou o lugar lá, né? E sumiu. Então, limpe a sua vida pelo perdão, pelo arrependimento. Ilumine a sua vida. O que você tem falado? O que você tem pronunciado? Quais são as suas ações? Qual é a obra que você tem realizado para a obra de Deus? Para servir a Deus? O que você tem feito para a igreja de Jesus crescer? Para edificar?
Você parou? Você está acumulando aquelas coisinhas lá? As traças? Como é que estão as suas ações, seu comportamento? Parou de orar? Parou de ser dizimista e ofertante fiel? Parou de ler Bíblia? Parou de congregar? Como na pandemia, muitos não conseguiram mais voltar. O que aconteceu? Senta. Fala, Deus, ilumina meu coração, ilumina minha mente. O Espírito Santo vai te iluminar, amém, gente? Aqui em casa, vai te iluminar. E aí Ele vai mostrar isso, você deixou disso, você abriu essa porta para isso, você fez isso e aquilo. Aí você vai pedir perdão, amém? Depois que pedir perdão, diz lá em Tiago capítulo 4, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhar é pedir perdão, humilhar é reconhecer que você precisa mudar, humilhar é reconhecer que você precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro, sua família e sua casa precisa ser limpa novamente pelo sangue do Cordeiro, isso é humilhar. E aí você vai levantar salvo, santificado, e você vai resistir ao diabo e ele fugirá de você. Amém, gente? Amém? Amém, amém? Talvez, só para concluir aqui, talvez alguns podem pensar assim, pastor, mas o Senhor me guarda, o Senhor me cerca. Existe uma cerca lá, que o diabo fala para Deus em Jó capítulo 1, né? Diz assim, ele teme o Senhor porque o Senhor o abençoa, e o Senhor o cercou, de modo que não falta nada para ele. Não, não, não. O Senhor nos protege, mas se você for ver lá 1 João, no capítulo 5, tem um versículo que diz assim, né? Aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Se sair e for para a prática do pecado, o leão, o falso leão pode devorar, pode tocar, pode trazer prejuízo, pode até destruir. Amém? Então fique firme no Senhor, ilumine, vai para sua casa hoje, vai orar. O que tem aqui que eu estou fazendo, que minha família está fazendo, seu serviço, seu carro, o que nós temos, o que está acontecendo? E começa a pedir Deus para iluminar, amém? E na semana que vem a gente vai ensinar uma prática para vocês fazerem na sua casa. Vamos orar? Fique em pé em seu lugar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Entenderam? Amém? É sério ou não é? É sério, somos livres, o Senhor já nos libertou. Amém? Quem é livre aí? Diga, o Senhor já me libertou, mas o Senhor também me aconselhou a não me colocar de novo debaixo do jugo da escravidão. Amém? Então, liberdade, a gente anda nela de acordo com essa condição. Feche os seus olhos, você vai falar com Deus aí.